Para quem está entrando aí, essa é a minha primeira live e eu estou reparando esse micro-ondas que entrou aqui na assistência do shopping daqui de Cacoal. E ele precisa um pouco urgente, porque ele não pode ficar sem micro-ondas lá, mas eu já até vi qual o problema aqui, né? Já dá para ver de cara, que ó, bem carbonizado aqui, não sei se está dando para ver aí. Deixa eu virar um pouco aqui. Aí. Bem carbonizado aqui. Os terminais aqui desse protetor térmico. Esse aqui é um protetor térmico. Provavelmente de 180 graus, né? Eu vou usar o multímetro aqui. Multímetro na escala de continuidade, porque esse protetor térmico ele precisa passar a continuidade de um terminal para o outro. E provavelmente ele entrou em curto para ter carbonizado aqui, ou a carbonização foi que fez o curto nele, né? E esse micro-ondas ele não tá ligando nada. Se você colocar aqui na tomada, ele não liga nada. Vou fazer teste ao vivo aqui. E ó, eu já sei que é ele. Pelo menos pode ter outro problema aqui, mas ele eu tenho certeza que já era, né? Provavelmente a gente trocar vai resolver. Só que eu já faço logo alguns testes aqui, principalmente no magnetron e no capacitor, porque pode estar em curto, para a gente ter trabalho à toa, né? Vai, liga liga aqui, de repente não está funcionando. O magnetron, ele tem passar continuidade no filamento, que são os dois terminais, de um terminal para o outro, e não pode ter continuidade para a carcaça, como não está tendo aqui, ó. Então, provavelmente esse magnetron está bom, até porque o micro-ondas é novo. Geralmente os equipamentos mais novos dão mais problema mais rápido do que os mais antigos. É incrível isso. Eu já tinha testado o capacitor, então eu sei que ele não está em curto. Nós vamos trocar aqui esse protetor térmico aqui, que provavelmente é de 180 graus. Primeira coisa que tem que ser feita. Aqui eu tenho alguns componentes de micro-ondas. Esse aqui é de 180 graus e provavelmente esse aqui é de 180 graus. Uma SAF aqui, ó. Qual o perigo maior de um choque no micro-ondas? Eu estou entrando na área, tenho pouco conhecimento. Olha só, o maior perigo é a alta tensão. E ele pode dar choque, inclusive desligado da tomada. Se tiver ligado na tomada, o perigo é de levar 4.000 volts aqui. Se tiver desligado da tomada, esse capacitor, ele fica... Deixa eu ver, não sei se vocês estão podendo ver aí. Os bastidores aqui, a produção está pegando um capacitor aqui para nós. Esse capacitor, ele passa 2.000 volts desligado. Agora, olha só. Você vai encontrar, inclusive, nos comentários dos vídeos que eu coloquei aí, um monte de gente falando que nada, segundos passa, outro diz assim, não dá nada. Não dá nada, obrigado. Não dá nada, esse aqui rapidinho descarrega porque tem um resistor aqui dentro. É verdade, rapidamente tem que descarregar. Mas eu já vi várias vezes aqui, quando a gente termina de... Isso é um padrão que eu tenho. Estou trabalhando com micro-ondas, eu tenho que fazer isso. Pego uma chave bem, geralmente maior, até uma maior do que essa aqui, que está lá no carro, e venho e fecho o curto aqui na carcaça aqui, e no terminal nos dois terminais do micro-ondas. Ainda que eu não tenha ligado ele. Por quê? Porque é uma questão de hábito. Se eu crio esse hábito, eu nunca vou esquecer, ainda que eu não precise. E aí onde é a questão, que inclusive tem um vídeo meu aí falando isso, de que se a gente diz que passa 2.000 volts com ele desligado da tomada, não é mentira. Se um dia a gente pega um capacitor que ele não está descarregado, aliás, que ele está carregado e o resistor não descarregou ele, aí pronto. Então a questão é a seguinte:
A pergunta que se faz é, uai, você vai apostar na sorte? É como você se jogar na frente de um caminhão e dizer, e aí, será que me mata ou não me mata? Entendeu? Então, sim, toda alta tensão, que é essa parte aqui, a partir do trafão, trafo, aqui o transformador, capacitor, diodo de alta tensão, passando com o fusível de alta aqui, o magnetron, é toda a parte de alta tensão. Esse é o grande problema. O outro problema é aqui na placa, mas já é 127 volts, que você vai tomar choque só na parte de alta tensão da placa. A parte quente da placa, que é essa parte aqui. Aqui para cima, não. Mas o perigo mesmo é daqui para cá. Inclusive, eu consigo ligar isso aqui sem a placa. Quando eu estou com dúvidas, como no micro-ondas ontem à noite, né, eu simplesmente ligo essa alta tensão aqui na tomada. E essa alta tensão eu ligo bem longe, fico de longe, porque se alguma coisa acontecer aqui, eu tenho uma tomada bem para cá, ó, eu ligo ali e fico para cá do micro-ondas, não fico aqui, justamente se alguma coisa acontecer eu não estou perto. Ah, mas na maioria das vezes não acontece, eu não vou apostar no 1% ou nos 10%, então é bem perigoso essa parte aqui. Agora eu digo o seguinte, para quem é técnico, que já sabe disso e cria um certo padrão, não se torna perigoso. Agora, para quem é curioso, aí sim, aí se torna perigoso. Por exemplo, principalmente capacitor que está mais antigo, que ele dura mais, que é os que eu mais peguei aqui, ó, quando você coloca aqui na carcaça aqui e coloca assim, você sente uma centelha, ela vibra. Se tem uma centelha é porque tem alta voltagem, certo? Ela centelha assim, geralmente principalmente nos mais antigos, que ele dura mais, o resistor dele já foi e aí acontece esse problema, entendeu? Respondendo Massaf, é Massafi ou Massaf, né? Responde aí, por favor. Eu já vi que você curtiu lá, né, num dos vídeos meus. Muito obrigado aí, viu? Essa parte de alta tensão é perigosa. Mas se você seguir direitinho os parâmetros, né, o que tem que ser feito, não acontece nada, não. Eu trabalhava aqui com meu filho, né, e meu filho fazia tudo de micro-ondas. A única coisa que eu falava para ele é, quando ele mandava no WhatsApp, eu tô pela rua, e ele ficava aqui mexendo nos micro-ondas, né? A única coisa que eu falava para ele era sempre, ó, descarrega o capacitor ainda que você não tenha ligado. Ah, mas eu não liguei, pai. Sim, mas mesmo assim descarrega para criar o hábito, né? E não ligo o micro-ondas enquanto eu não chegar. Tem 15 anos, eu vou apostar na sorte? Se eu não faço isso com meu filho, por isso que eu fiz os vídeos aí, para mostrar para o povo. Então esse aqui é o protetor térmico, eu já até me perdi qual é o dele aqui, esse aqui que está mais chamuscado. Não dá para vocês verem aqui, mas é 180 graus. Muito raro isso aqui acontecer, mas é engraçado que é muito raro, mas já é o segundo que eu pego numa sucessão, um depois o outro. Nunca tinha acontecido deles entrarem, de ter dado problema. E é sempre nesses mais novos aqui, todos os dois são mais novos, então nos dois foram dos mais novos. Provavelmente esses protetores aí já estão vindo também com certo problema, né? Antes de colocar aqui, eu vou só testar. Mas, ó, gente, aqui, como tá meio carbonizado, acho que eu vou colocar mais próximo daqui. Tá meio carbonizado, ó, meio que esquentou demais, tá vendo? O ideal é que dê uma lixada ou troque. Como ele tá passando continuidade só mesmo por cima, eu vou deixar ele aqui. Aí a gente vai dar uma lixadinha nesse outro aqui que tá pior ainda também, ó. Tá vendo? E aí colocar. Mas só para testar, eu vou colocar o novo aqui. Veja que o que eu estou fazendo aqui é só um teste. Esse protetor ele tem que estar aqui. Mais uma vez, ele está aqui só por teste. Ele precisa ser fixado. Mas como eu preciso testar o micro-ondas, já ouviu o bip dele aí, né? Eu já mantenho um copo com água aqui.
Nunca coloque, nunca ligue o micro-ondas aqui sem nada aqui dentro. E aí vamos testar. Padrão, 30 segundos. Iniciou aqui, deu o painel, já ficou bacana. Iniciou 30 segundos. E agora vamos esperar. Os bastidores. Pronto, esquentou. Quentinho. Problema resolvido. Agora é só dar o acabamento. Vou desligar aqui e olha só o procedimento, ó. Vou desligar. Claro que eu estou fazendo a live, por isso que eu estou indo para um lado e para o outro. Se não precisava, né? Eu só teria vindo aqui e colocado. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Desliguei da tomada e descarregar o capacitor. Ele podia já estar descarregado, mas mesmo assim eu faço isso para, mais uma vez, criar um hábito, porque vai que um dia eu esqueço e ele está carregado. Então a gente cria o hábito por uma questão de segurança. Essa plaquinha aqui é de um colega técnico. Aí alguns técnicos, eles trabalham com micro-ondas, mas não chegam para a parte da placa eletrônica, né? E às vezes me trazem aqui para eu dar uma olhada. Você quer uma placa de micro-ondas? Eu não sei de que micro-ondas é, eu só sei que não está funcionando. E antes de colocar qualquer coisa aqui, ligar ela, fazer qualquer coisa, a primeira coisa que a gente faz é uma inspeção visual. Eu vou fazer aqui e passar para vocês se eu vejo alguma coisa. A inspeção visual é literalmente inspeção visual, ou seja, a gente olha e vê se tem algum capacitor estufado, no pé dele às vezes está carbonizado, solto, alguma trilha rompida, que a gente vai já ver do outro lado aqui, né? Algum componente que você vê que está preto, é literalmente uma inspeção visual mesmo, que aqui aparentemente está tudo ok, pelo menos desse lado. A gente virar para esse lado aqui, ó, e assim, visualmente falando, nada nessa placa. Eu já liguei ela e sei que ela não está ligando. E para ligar ela, eu tenho uma ferramentinha aqui muito top. Custa bem caro. Fiz de tudo para adquirir ela. E vou pegar minha lâmpada em série. Minha ferramenta de milhões, que é essa aqui, ó. Ou seja, R$0. É um emaranhado de coisas aqui, ó. Aqui eu tenho um testador de membranas, que eu coloco aqui uma ponta do multímetro aqui, a outra aqui, coloco a membrana aqui e testo se a membrana tá boa ou não. E o principal que eu uso dela, que é para ligar as placas. E para ligar as placas eu preciso de duas situações. Um conector desse daqui, que aí eu vou procurar qual dos dois serve. Aqui na placa a gente vai ver aqui, ó, motor, LN motor. Então, as duas fases desse lado, esse daqui é para cá. E a outra parte, que é para ir para fechar a porta aqui, ó. Então a gente vai testar alguns componentes aqui. Por exemplo, esse aqui é um resistor de filme metálico, provavelmente de filme metálico, não tenho certeza, que é o chamado RX e RY. Eles costumam dar problema, eles costumam ficar abrir ou ficar em curto, alguma coisa assim, entendeu? E eles têm um valor geralmente bem baixo, né? Por exemplo, esse daqui tem... Vou ver como é que eu vou fazer para mostrar para vocês. Aqui no multímetro, aqui, ó. Bem baixo mesmo, ó, de resistência, mas está funcionando. Esse daqui, geralmente, é um pouco mais alto. Na escala dos K, 180K, mais ou menos, né? Ou mais. Olha lá, ó. 200K, mais ou menos, o que parece estar normal. O que geralmente dá problema nessas placas é o LNK,
essa ferramentinha aqui chamada LNK. Ele é o chaveador. Ele é o que faz a mágica aqui numa fonte chaveada desse tipo de fonte aqui pequenininha de eletrodoméstico. Geralmente tem um LNK alimentado também, auxiliado por esses dois capacitores aqui. Mas, para a gente fazer uma live bem bacana, né? Já fizemos aqui a manutenção de micro-ondas e vamos fazer rapidinho aqui a medição dessa placa aqui. O diodo, ele é um componente que ele passa energia, para falar de forma bem leiga e bem para todo mundo entender, ele passa energia de um lado para o outro e vindo no outro sentido, ele não passa energia. Tem uma regrinha que eu coloco na minha cabeça, coloquei assim que eu estava iniciando e que eu ensino para o pessoal aí, que é o Xuxa no rabo, né? Para você saber, vamos dizer que essa partezinha aqui, que tem uma listra, que é chamada de catodo, é a frente. E atrás é essa que não tem a listra, ou seja, no rabo. Para você passar energia, tem que vir do anodo para o catodo com a ponta positiva do multímetro. Então, essa ponta positiva aqui no rabo, atrás, e essa ponta aqui precisa ter uma leitura de diodo lá na tela, lá, ó, que vai de 0,4, 0,5, 0,7, 0,8 e está dando lá 0,6, o que me diz que está normal. O contrário não pode ser verdadeiro. No momento que eu colocar aqui a ponta, ó, não pode dar nada. Mas pode acontecer de dar a escala dos capacitores. Mas a gente sabe por experiência que ele está bom. Então, tudo indica, porque assim, em relação a uma placa eletrônica, a gente não vai dizer aqui que isso aqui está totalmente bom. Ele pode ter fuga. Já nesse diodo aqui, ó, a ponta negativa está na parte de trás, no anodo ou no rabo, né? E agora eu vou chuchar no rabo. Ó, e ele precisa ter uma leitura lá, como teve lá. Ó. Então, esse diodo está normal. Esse aqui é a mesma coisa. O diodo está normal. Se a gente mudar aqui, né, e fazer assim, ok, está normal. Se eu tivesse sozinho não mostrando na live, eu simplesmente faço isso. Mantenho uma ponta aqui, aí vou aqui. Esse aqui tá ok, não tem leitura, do jeito que tem que estar. Não tem leitura, do jeito que tem que estar. Não tem leitura, do jeito que tem que estar. Não tem leitura. Aí quando chega depois dos 4 é que eu mudo. E agora eu vou fazer o contrário, né? Olha lá, tem leitura, tá tudo certo. Tem leitura, tá tudo certo. Tem leitura, tá tudo certo. E tem leitura, tá tudo certo. Então, teoricamente, esses diodos que formam a ponte retificadora aqui do início, tá tudo ok. Temos outro diodo bem aqui no canto, ó, que parece também estar normal. Olha lá, o normal aqui. Se eu fosse fazer também, se não tivesse na live, tivesse fazendo essas medições aqui, na verdade eu já teria energizado ele e teria ido direto, ou já teria ido direto no LNK, mas é por uma questão de experiência. Como eu estou na live e querendo mostrar para vocês como é que funciona, um pouquinho de uma placa eletrônica, e eu não sou tão bom assim, mas o pouquinho que eu sei, né? Então a gente vai testando dessa forma. O LNK ele tem um MOSFET interno, e ele que faz o chaveamento em alta frequência no chopper. Antigamente as fontes eram lineares, então tinha aquele transformador grande, retificava, que é essa parte aqui, essa ponte retificadora aqui, filtrava e mandava para o sistema. Hoje em dia nós temos fonte chaveada, as tecnologias vão aumentando, por exemplo, hoje nós temos inverter, né? Tá tudo mudando para inverter, né? E as fontes chaveadas dominaram, que a gente usa principalmente esse transformador chopper e um oscilador, geralmente com um MOSFET. No caso do LNK, ele tem o oscilador e um MOSFET interno. E eu vou mostrar como é que fica aqui ele num negocinho que eu fiz aqui para nunca esquecer. Mas depois que eu fiz também nunca esqueci. E a pinagem do CI é dada em sentido anti-horário. Os pinos 1, 2, 8 e 7 são source. Eles são ligados entre si. Eles são o mesmo terminal. Então, podemos dizer que o LNK, na verdade, tem 1, 2, 3, 4 terminais. Daqui para esses sources aqui, que estão interligados, ó, precisa ter uma escala de diodo. Esse mesmo diodo que a gente viu agora. Não é que tem um diodo só interno aqui, não é isso. Tem vários sistemas integrados aqui, nesse CIzinho. Só que na medição de source, ou seja, qualquer source desse,
Para o terminal 3 e para o terminal 4 e para o terminal 5, precisa ter uma medição de diodo e o contrário não pode, entendeu? Não pode ter essa medição de diodo, senão ele pode estar com problema. Então você vê que daqui para cá tem uma escala de diodo, daqui para cá o diodo e daqui para cá um diodo. E agora fica fácil da gente medir. Se a gente olhar bem aqui, ó, estão os 4 terminais sources aqui, ó. 4 terminais source, aqui o outro terminal, no caso o 5, aqui conta, aqui está o chanfrozinho, aqui está o pontinho para onde começar a contar a pinagem, sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4 e 3 são os terminais bypass, drain e feedback. E esses 4 juntos aqui são source. Você vai ver que a mesma coisa que eu faço com a ponta aqui do multímetro, ó, que bipa, não sei se dá para ouvir aí bipando, vai bipar aqui também, ó. Tá vendo? Então esses 4 terminais aqui, eles são interligados, eles são o mesmo terminal, inclusive tem placa que você vai encontrar ele soldado, os 4 terminais, soldado aqui e soldado aqui. Então qualquer um dos 4 que eu colocar aqui vai dar certo para eu medir. É para ter um diodo do source para o terminal, a leitura de diodo do source, de um dos terminais do source para um dos 3 terminais que são usados aqui na função. Então são 4 terminais. O contrário não. Então digamos que na ideia do Xuxa no rabo, o rabo vai estar no source. E aqui precisa dar a escala de diodo. O que está normal, aqui também normal, e aqui normal. Alterando aqui, não pode dar nenhuma leitura, ou a leitura de algum componente próximo. Nada de leitura, nada de leitura, e aqui acontece uma leitura que provavelmente é dos capacitores. Ó. Então a gente vê que esse LNK provavelmente está bom, mas o correto é tirar ele daqui. O que costuma dar problema também, além do LNK, e quando dá problema no LNK, a gente já troca, é automático. Deu problema no LNK, trocamos os capacitores. Troca junto com ele. O que costuma dar problema também são esses capacitores, além do LNK. Para você ver direitinho onde estão os capacitores, ó, tem um aqui e tem outro aqui. Ele não pode entrar em curto, então escala de novo de diodo. Não dá para eu testar com o capacitor. Às vezes dá, às vezes não dá na placa. O ideal é tirar o capacitor da placa para testar. Trabalhar com placa eletrônica é um trabalho de paciência, apesar de que com o tempo você começa a vai mais direto no X da questão, né? Então vamos lá. Um está aqui. E de um lado ele não pode acontecer nada, e do outro ele pode no máximo dar uma medição de tensão. E jamais, ó, ele está encontrando um diodo próximo, entendeu? Por isso que a gente precisa tirar da placa para ter certeza. Outra coisa também é que o capacitor ele tem uma resistência interna que a gente mede com o capa-cheque ou com o testador de ESR, que eu não tenho aqui no caso agora. Ó, esse daqui, ó, ele já meio que carregou, ó. Tá carregando. Ou ele ou algum próximo. E se eu virar para a escala de 2 volts aqui, e há tempo, né, de ele não ter descarregado. Ó, ele descarregando lá, ó. Tá vendo? Ele descarregando. Isso me diz que ele provavelmente esteja bom. Não quer dizer também que a ESR dele também não esteja alterado. O ideal geralmente é trocou o LNK, troca os capacitores que costumam de ser 4.7, 470 UF. Deixa eu ver esse daqui. UF, certinho. Todos dois. E nós vamos finalizar a live por hoje, porque eu preciso ir em alguns clientes. Identifico o LN está mais para a direita aqui, ó. Então está mais para a direita. Então não é esse conector que está mais para a esquerda, e sim esse daqui que está mais para a direita.
Pronto. Vou ligar aqui na lâmpada em série. Ó. Justamente para isso que serve a lâmpada em série, ó. Se eu fizer um curto aqui, ó, vai para a lâmpada, ó. Então aqui eu vou colocar o multímetro na escala de tensão alternada. O Heracles, o que é tensão alternada? É a tensão da rede, é a tensão da sua tomada, é alternada. É até interessante, até vamos dar uma paradinha aqui rapidinho, eu vou mostrar isso aqui legal, isso aqui é bacana, e eu tô vendo que o meu cliente está esperando. Mas vamos lá, eu me empolguei aqui e vou explicar. A tensão da rede é alternada, então ela vem aqui por Ln, as duas fases, por isso que dá Ln, que é L de fase e N de neutro. Pode ser em 220, duas fases no caso, certo? Positivo. Então a tensão alternada. O que quer dizer alternada? Quer dizer que os elétrons vão e voltam, nos dois sentidos. Eles vão para um sentido, voltam no outro sentido. Não é que eles... mas isso é outra história, mas não é que eles fluem no condutor. Não é que eles viajam no condutor. Mas vamos dizer que é como se ele estivesse aqui e ele só pula para o próximo de cá. E isso vira um efeito cascata, um efeito dominó. Se esse aqui pula para cá, e esse outro que está aqui pula para cá, pula para cá, pula para cá. E isso acontece muito rapidamente. Depois, ele vem no outro sentido. Esse que está aqui pula para cá, o que está de trás pula para cá, e assim vai, nos elétrons livres. Isso é tão rápido e acontece essa ida e volta 60 vezes por segundo. Por isso, a tensão alternada tem uma frequência, 60 Hz. No Brasil, 60 Hz. Quando passa, se você olhar por aqui, por trás, você vai ver que vem direto na ponte de diodos aqui, ó. Essa ponte é chamada de ponte retificadora. E você vai entender agora, para quem não sabe, desculpa aí os que já sabem, que estão aqui na live, e se quiserem podem me ajudar por gentileza, né? Para os que já sabem, isso é chamado de ponte retificadora justamente porque ele retifica o sinal. O sinal é alternado e ele vai retificar para contínuo. Ele vai mudar. Ratificar é aquilo que se assina embaixo. Assinei embaixo. Você me disse algo e eu concordo com você. Eu ratifiquei. Retificar é aquilo que é o contrário. Eu mudo. Então, aqui está alternado, eu passo a ser contínuo. Por isso que se diz retificar. Nós mudamos de tensão alternada para tensão contínua. Veja que o capacitor aqui ele tem um negativo e um positivo. Esse lado aqui é negativo, esse lado aqui é positivo. Se eu colocar a tensão alternada nesse capacitor, ele vai variar, talvez vai até estourar. Vai pegar fogo aqui, certo? Vai fumaçar. Porque e se eu colocar positivo no lado do negativo, também ele vai estufar e estourar. Por isso que eu preciso retificar a tensão, para transformar ela em contínua. E é justamente o que a placa faz bem no início. Ela retifica de tensão alternada para contínua. Como que ela retifica? Através da ponte de diodo. Esses diodos aqui. Lembra que eu falei que o diodo ele deixa passar a corrente para um lado, que é do anodo para o catodo, e do catodo do anodo ele não passa? Justamente dessa forma é que se retifica a tensão. A tensão alternada vem, passa para um lado e para o outro ela não consegue vir. Então, mantém sempre negativo de um lado, positivo do outro. Dá para fazer com menos diodos, só que aqui é uma ponte retificadora de diodo completo, chamado ponte de onda completa, que eu não vou falar aqui sobre isso. Mas a onda é uma onda senoidal. Se você usa 2 diodos, ela só retifica meia onda. E aí vai ficar um pulso assim. Tem uma pausa e um pulso, uma pausa e um pulso, uma pausa e um pulso. No caso de uma retificação de onda completa, que é a ponte de diodo com 4 diodos, nós temos um pulsar constante. E aí vem o capacitor e filtra, deixa ela mais leve, mais retinha, porque o capacitor é como se fosse uma caixa d'água. Ele mantém a energia ali e solta, então ele vai fazendo esse pulsar mais light. 110, 111 volts. Esses dias todos está muito baixa a tensão aqui. No caso da tensão alternada, tanto faz o lado aqui, ó. Se eu colocar aqui ou aqui,
Vai dar o mesmo. Ó. Tá vendo? Não tem positivo e negativo, é alternado. Agora, nesse primeiro capacitor aqui, ó, precisava ter uma tensão contínua. Vamos ver aqui. Daqui a pouco eu estou reparando já a placa aqui ao vivo. Que era para ter parado por aqui, né? Aqui está passando os diodos e aqui nós temos um capacitor. Lembra que o negativo, vamos tomar um choque aqui, e geralmente eu uso luva com placa eletrônica, o negativo está para esse lado, então ele vai estar para esse lado de cá. Né? Então, apesar de que se eu mudar aqui as ponteiras do multímetro, só que vai aparecer um negativozinho aqui, dá no mesmo. Olha só, nós temos lá, ó, 151 volts. O Heracles, por que passou por aqui com 110 e chega no capacitor 151? Inclusive, eu ainda não tinha visto essa placa, isso aqui é um bom sinal, tá? Então, alguma coisa está acontecendo para cá. Deixa eu até ver. Calma, deixa eu primeiro responder isso aqui. Porque a tensão da rede, embora tá baixa aqui esses dias, eu não sei porquê, eu acho que é por causa do clima de chuva, que tem que ser 127, não 110. 110 convencionou-se a chamar. Hoje deu 110 ali por uma coincidência. Ela não é bem 127. O capacitor, ele se carrega com a tensão de pico e não com a tensão RMS, e não com essa tensão que a gente vê no multímetro. O multímetro consegue ver até 127, que é a tensão média ali. Mas a tensão da rede, na verdade, é maior do que 127. No caso, está certinho esse capacitor a 150, porque vai aumentar de 127 de 110 para 150. Agora, interessante que eu vi uma coisa aqui, já que o capacitor está se carregando aqui, vamos ver se tem tensão aqui. Se tiver tensão aqui nesse capacitor, nós temos algum problema mais para frente. Ó, esse sinalzinho aqui, ó, aqui já é o contrário, tá vendo? Negativo. Esse sinalzinho aqui me diz que aqui é negativo, aqui é positivo. Vou ligar a placa. E, sério mesmo, daqui para lá, eu paro. E aqui nós não temos nada. Nada, 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 nada. Nesse outro capacitor aqui, também não temos tensão. Aí nós temos tensão aqui. Perdão, onde é que está o outro capacitor? Aqui. Eu estou em tensão contínua ali, ó. Nós temos aqui, mas nós não temos aqui. E olha como a gente já começa a ter uma ideia, ó. Se eu não tenho tensão aqui, nesse capacitor que está próximo desse, algum problema está acontecendo por aqui, ó. Que não está chegando tensão nesse capacitor. Os dois tinham que se carregar da mesma forma, porque os dois estão em paralelo, que é uma outra situação que a gente não vai ver aqui agora. Alguma coisa. Então, quando eu pegar essa placa de novo, que não vai ser agora, porque eu preciso terminar meus trabalhos aqui, nós já reparamos o micro-ondas, demos uma olhada na placa, vimos um multímetro, um pouco de multímetro, eu já sei que eu vou ter que encontrar alguma coisa para cá. Inclusive, essa bobina aqui eu não lembro de ter dado nenhum tipo de continuidade. E essa bobina, ela costuma... Eu tenho um monte aqui que eu já troquei. Na oficina / lavanderia. Deixa eu apresentar para vocês a Mikasa ali, ó. Dá para ver aí a Mikasa? A mascote da assistência. É Mikasa por causa do Mikasa Ackerman, do Shingeki no Kyojin. Matadora de calango. Eu gostaria de agradecer a primeira live que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado, né? Logo a gente volta aí. Infelizmente, na verdade eu tô adorando fazer isso aqui. Eu nem sabia que ia gostar tanto. Eu tava com tanta vergonha. Mas tô adorando. Aí tem até um... Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Ah, não quer que mostre, não? Eu vou mostrar a produção ali, ó. E eu adorei, eu queria continuar aqui nessa live. Queria continuar, mas não vai dar. Então, por enquanto, muito obrigado, viu?